Mateus capítulo 21, a partir do verso 11. Eu vou falar hoje sobre 4 temas com vocês. Eu vou falar primeiro sobre Jesus, com os comerciantes do templo. Daí eu vou falar também sobre a ira. Eu vou falar também sobre os rejeitados. E eu vou falar das crianças, o louvor das crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Ele diz isso em Mateus 19:14. Se eu estiver errado, depois você me corrige, mas eu acho que é 19:14. Começando agora. Vamos lá, Jesus querido, por favor, Jesus, me ajuda, me ajuda. Que essa live não seja só mais uma live, Senhor. Que esse ao vivo aqui não seja só mais um dos milhares que estão sendo feitos. Mas, Senhor, que de verdade, eu não quero perder meu tempo. Eu ando tão cansado, Pai. Eu não quero perder tempo. Eu quero ser útil para o seu reino, Pai. Me permita ter essa honra de trazer uma palavra que vai mudar a vida de alguém, transformar a vida de alguém. Usa, Senhor. O Senhor usava mula, o Senhor usava o peixe para engolir Jonas, o Senhor usou tanta gente esquisita. Eu só vou ser mais um na lista. Eu creio nisso, que o Senhor pode usar, abrir os nossos corações e também a falar em primeiro lugar comigo. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Gente, só para vocês saberem, quando eu marco de fazer um ao vivo, eu não sento para estudar o que eu vou falar. Eu não sei mais ou menos o que eu vou falar e fazer. Oi, Lúcia. A paz, minha querida. Lúcia Afonso. A paz na sua vida. Que o Senhor abençoe você. Que abençoe a sua casa. Que te dê ânimo. Que te dê paz no coração. Que te sustente nesse coronavírus. Que responda as suas orações e perdoe os seus pecados. Em nome de Jesus. Rebeca, o livro é Mateus 21:11. O que eu quero falar hoje com vocês é uma palavra assim que eu pergunto para o Senhor: Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? E normalmente vem pouco antes do ao vivo assim um texto. Um texto vem na mente. Aí enquanto eu vou lendo aqui o texto, as revelações vão vindo, inclusive para mim, tá? Então a gente vai vendo juntos. Um abraço de Moscou. Nossa! Eu acho que eu nunca tive algum amigo da Rússia assistindo. Nazdarovia. Mateus capítulo 21, verso 11 diz assim: E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês converteram ela num covil de ladrões. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui: a ira de Jesus e o comércio dentro do templo. Primeiro vamos falar sobre ira. Essa ação aqui de Jesus, ela não foi uma ação com calma. Jesus não estava com amor, né? Ai, gente, saia do templo, por favor. Não, porque tanto que a Bíblia vai dizer que ele fez um azorrague. Azorrague é um chicote. Josi de Xaxim, eu amo essa cidade, saudade de ir aí de novo. Ele não faz não é assim, no carinho. Olha, gente, por favor, vocês poderiam sair e parar de vender? Não, Jesus está irado. Jesus está irado, ele pega o azorrague, ele sai quebrando, virando mesa e virando tudo. E aí que vem a pergunta: então Jesus pecou? Porque afinal de contas, a ira é tratada como um fruto da carne. Já você vai ver, por exemplo, Gálatas capítulo 5 ou 1 Coríntios capítulo 6. Se 1 Coríntios 6 diz que a ira é um fruto da carne, então Jesus pecou quando ele ficou irado? Vamos entender uma coisa. A ira em si mesmo, não é um pecado. A ira em si não é um pecado. Porque Deus se ira. Se a ira fosse pecado, o fato de Deus se irar tornaria Deus pecador. O que nós temos que entender é que a ira, se você olhar biblicamente falando, ela tem duas faces. Existe uma... Eita, eu tô falando de ira e a minha amada me pergunta por que Deus é chamado de Yahvé e Jesus de Yeshua.
Por favor, em nome de Jesus, eu tenho o maior amor do mundo em responder perguntas. Eu tenho o maior carinho de explicar as coisas para vocês. Mas no final do vídeo, por favor, no final do vídeo. Amém. Estou zen hoje. Estou totalmente zen hoje. A ira de Deus, ela não resplandece à ira do homem. A ira do homem não corresponde à ira de Deus. São iras diferentes. Tiago capítulo 1 fala isso. Ele diz claramente que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então o problema não está na ira. O problema não está na ira. O problema está no que te leva a ficar irado, no que está brotando aquela ira. Porque a ira, a tradução do sentimento ira é a necessidade que a justiça seja feita. Isso é ira. Presta atenção que aqui vai um ensino bem grande para você. Deus não diz que você está pecando quando você está irado. Em alguns momentos a ira do homem, ela corresponde sim a de Deus. Nem sempre corresponde, mas às vezes sim. Quando a sua sede é de justiça, quando você está irado porque você quer que a justiça seja feita, a justiça de Deus, então você está tendo uma ira que é boa. Eu vou te dar um exemplo de ira boa, tá? Uma ira boa. A Juízes capítulo 6. Olha só que interessante. A Sol falou assim: imagina se você não tivesse zen. Eu não tô bravo, ô Sol. O problema é que as pessoas, elas não estão acostumadas a ouvir pessoas sinceras. Elas estão acostumadas a ouvir coisas que agrade. Mas o homem de Deus, ele tem que falar o que precisa ser falado. Lógico que com um jeito carinhoso, mas a gente vai falar tudo que as pessoas querem ouvir. Quem faz isso é o diabo. O diabo, ele é cheio de falar o que você quer ouvir. Deus fala o que precisa ser falado, é diferente. Então, às vezes, pessoas muito sinceras, elas são mal compreendidas, mas elas não estão sendo grossas. Enfim, é um assunto para outro vídeo, sobre sinceridade. Que, inclusive, você sabe de onde que vem sinceridade? A palavra sinceridade, ela tem uma origem grega, significa sincera. Por quê? Porque os vasos, antigamente, quando eles eram vendidos, e a cerâmica rachava, o vendedor desonesto, ele passava uma cera em volta para vender aquele vaso como sendo algo muito bom, mas ele estava rachado por dentro. Então ele era falso, era um vaso falso. Oi, Ale, a paz, minha querida. Por que as pessoas gostam que a gente fale o nome delas e dê oi, né? Na verdade, elas pedem, às vezes pedem um beijo, mas não pedem para falar o nome, a gente é que fala. Ah, eu gosto. Ale, oi, Ale, a paz, querida. O vaso, gente, quando o vaso ele é falso, ele tem cera em volta, para que você não perceba a rachadura que está por dentro. Então, o que os compradores faziam antigamente? Eles iam vender, e aí o comprador falava: eu quero um vaso, mas eu quero um vaso sincero. É um vaso sem cera, um vaso sem máscara, um vaso que fale a verdade. Lógico que você não tem que falar a verdade de um jeito que machuque. Jaque Lopes 3003. Mas você tem que falar a verdade. Vou dar um exemplo. Um grande líder religioso, não vou falar quem, veio uma vez pregar na praia, e ele chegou em cima da praia, assim, num palanque, e falou: gente, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Isso é irresponsabilidade. Porque no meio daquele povo estava cheio de gente pecadora, estava cheio de gente andando de forma errada, estava cheio de gente que não entregou a vida para Jesus, um monte de gente que não creu, um monte de gente que não foi batizada, um monte de gente que não anda em santidade. Como é que eu vou falar para uma multidão: fiquem tranquilos, vai dar tudo certo? Não vai dar tudo certo. Se você não entregar sua vida para o Senhor Jesus e se encher do Espírito Santo, não vai dar tudo certo. Só vai dar tudo certo se você estiver com o Senhor. Ai, deixa eu tirar o cabo aqui. Peraí, só um pouquinho. É hoje. Ai, é hoje. Não precisa. Obrigado. Pronto, arrumei. Um beijo, Mazé, querida. Que honra você aí. Você é 10. O melhor bolo de coco. Sabe aqueles bolos geladinhos que fica dentro do papel alumínio de aniversário? O melhor que eu já comi da minha vida é o da Mazé. Ninguém faz igual. E quando ela faz a berinjela bem picadinha, bem pequenininha, com um monte de azeite que você come na torradinha, a da Mazé não tem igual. É, a esposa do Toninho. Um beijo pra vocês. Vocês são muito preciosos na vida dos meus pais e por consequência na minha também. Deus abençoe vocês de monte.
Mas então, o que eu tô falando? Não é sinceridade você falar o que a pessoa quer ouvir. Isso não é sinceridade. Sinceridade é você falar o que precisa ser dito com amor, ok? Senão a sinceridade se torna grosseria. Grosseria não combina com Deus. Isso foi só um adendo pastoral, ok? Vamos voltar para a palavra. Quando Jesus chega, ele não está tranquilo, ele não está sereno, ele está irado. Ira é a necessidade de justiça. E eu quero mostrar aqui para vocês a ira boa da parte do homem. Juízes capítulo 6. O anjo do Senhor veio, Juízes 6:11. Isso aqui é um exemplo de ira boa, e eu vou te explicar. O anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está na cidade de Ofra, que pertencia a Joás. E o seu filho Gideão estava malhando o trigo no lagar, para salvar o trigo dos midianitas. O que é lavar o trigo? Vou te explicar. Malhar o trigo, né, no lagar. Lagar é um círculo feito no chão Normalmente eles faziam de terra batida, hoje tem de cimento, mas era um lugar limpo, assim, para não ter sujeira no chão, né? E aí o que eles faziam? Eles colocavam em cima do lagar uma trança de bambu, de palha, de madeira, alguma coisa assim, firme. Pra quê? Porque eles colocavam o trigo em cima e ele vinha com uma vara e batia no trigo. Por isso que é malhar o trigo. Pei. Beijo, pai. Te amo, bigode. Arranca esse bigode. Em nome de Jesus. E batiza. Aí batia assim o trigo. Pá. Aí o trigo fazia o quê? Como ele estava em cima da trança, ele caía o trigo para baixo. Então o trigo ficava no chão. Eles pegavam o trigo para poder fazer, né? O que quiser. Você fala o que você quiser com o trigo. Isso era o malhar o trigo. Então ele estava lá malhando o trigo. Pei. Aí o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. E aí Gideão responde pro anjo assim: olha que, se você olhar isso parece que ele é grosso, mas ele não tá grosso, ele está irado, mas é uma ira certa. Quando que a ira é certa? Quando você clama ao Senhor assim: Senhor, cumpre a sua palavra em nome de Jesus. Não dando ordens a Deus. A gente não dá ordens a Deus. Eu tenho preguiça de quem quer dar ordem a Deus. Eu determino. Filho, vai determinar pra sua casa, onde você, quem sabe, você tem alguma autoridade. Mas determinar pra Deus o que ele tem que fazer, se enxerga. Romanos capítulo 9. Quem é você, ó vaso, para questionar o oleiro porque ele fez assim? Se enxerga, tá? Se enxerga. Você é uma pequena poeira cósmica perto do Criador. Então não vem determinar as coisas para Deus, não. Mas aí o Gideão, ele tá com uma ira que é o seguinte: Senhor, o Senhor prometeu. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir o que o Senhor prometeu. Não porque eu tô mandando o Senhor cumprir, mas porque o Senhor não mente. Olha só a resposta que Gideão dá pro anjo: Senhor meu, se o Senhor é conosco, e aqui ele não está questionando, aqui é uma questão de consequência, já que o Senhor está conosco, tá? Porque às vezes as pessoas olham esse se e parece que ele está questionando. Não é uma questão, é uma questão de, assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está duvidando se Deus é por nós. Ele está dizendo, uma vez que Deus é conosco, quem será contra nosco? Acabei de inventar essa palavra. Então assim, Senhor, se o Senhor é conosco, ou seja, já que o Senhor está com a gente, por que tudo isso deveria estar acontecendo? E o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo que o Senhor nos subiu do Egito, nos tirou do Egito? Agora o Senhor nos desamparou então, porque a gente está preso aqui com os midianitas. Então o Senhor olha para ele, e aqui esse anjo é uma teofania, já falei sobre isso em outros vídeos, que é Jesus, né? Ele vira e fala para ele assim: vai nessa força que eu vou te usar para livrar Israel da mão dos midianitas. Então o interessante é isso, cara. Gideão está virado, mas era uma ira que agrada a Deus. Como que uma ira agrada a Deus? Quando essa ira ela é uma sede de que a justiça seja feita. Uma sede, você não aceita a injustiça, você crê no Senhor Jesus, tanto que você fala: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai responder esse negócio, eu tenho certeza que o Senhor cuida dos seus filhos. Esse tipo de ira é excelente para rebater medo, para rebater ansiedade. Eu uso isso constantemente. Porque quando você vem o medo, ai que medo, que vai acontecer? Você fala: acontecer é o caramba, o que vai acontecer é o traseiro do diabo levando um pé meu, aqui ó,
pá, no rabicó do diabo. Não vai tirar minha paz. O Senhor prometeu que me cuida. O Senhor prometeu que me ama. Ele disse que está comigo. Esse tipo de sentimento de que a justiça seja feita é o tipo do sentimento que Jesus teve quando ele foi tirar os cambistas lá do templo. Então entenda bem, quando eu falo de ira, não olhe a ira como algo ruim. Às vezes é necessário a ira para que você tenha aquela, sabe, aquela vontade de vencer. Você fala, eu não aceito a acusação do diabo, eu não aceito a provocação do diabo, eu não aceito que o medo do coronavírus tire o meu sono, eu não aceito. Porque eu vejo pessoas que aceitam. Eu vejo pessoas que elas justificam os medos e justificam as dores e justificam os sofrimentos delas. E aí você fala, meu filho, Jesus te ama. Ai, mas eu sou tão sofrido, fui abusado, fui enganado, a igreja me feriu. Não vou mais na igreja porque o pastor me feriu. Meu filho, você vai por causa do pastor ou você vai por causa de Cristo? Meu, acorda. Esse sentimento de levanta e vai, mas é tão raro. Eu não sei por que as igrejas ensinam as pessoas a serem tão carentes. Jesus Cristo. Ai, cara, não é a ira do desejo de cumprir a justiça com a sua mão. Não, isso é ira humana. A ira, quando ela vem do mesmo jeito que Jesus teve, é a ira que você fala assim, Senhor, a sua palavra tem que se cumprir. As suas promessas têm que se cumprir. Eu não vou descansar enquanto o Senhor não me responder. Lembra de Jacó lutando com o anjo? Deus se agradou do Jacó lutando com o anjo. Que cena foi essa? Jacó, ele não desistiu enquanto Deus não falou com ele. Você é daqueles que ora e se Deus não responder você desiste? Ou você é daqueles que ora até que Deus responda? Ainda que demore 25 anos, como por exemplo Abraão demorou. Ainda que demore mais de 15 anos, como Davi demorou para ser rei. Ainda como demore, por exemplo, como Zacarias e Isabel, que demorou anos para que nascesse o João Batista. Vocês desistem ou vocês insistem? Vocês ficam atormentados pelo medo? Ou vocês ficam irados e vão lutar com o anjo até que o anjo te responda? Isso é uma figura de clamar até que Deus te responda. Ainda que ele diga não. Ainda que a resposta seja não. Ainda que a porta seja fechada. Sabe por quê? Porque a porta fechada da parte de Deus é direcionamento para a porta certa. Olha que incrível. Meu Deus. Dani, você faz acreditar ainda mais na existência da minha fé, mesmo que seja do tamanho de um grão. Angélica, minha amada, fé é um dom de Deus. O ser humano não tem fé. Sabe por que você começa a sentir mais fé? Porque quando eu estou falando para vocês, eu estou falando escritura, estou falando só a palavra, e você está crendo no que eu estou falando. E automaticamente, enquanto você está crendo no que eu estou falando, você está crendo nas palavras de Deus. E se você está crendo nas palavras de Deus, você está se enchendo do Espírito Santo. E se você está se enchendo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, por consequência, traz fé. Fé é o perfume, consequência da presença do Espírito Santo no nosso coração. Quanto mais presença, mais perfume. Quanto mais palavra de Deus, mais entendimento, mais descanso. É tudo consequência. Então Jesus, ele teve essa ira correta, a necessidade de justiça. Por isso que Paulo fala no livro de Romanos, no capítulo 5, que nós vamos ter paz com Deus quando nós nos justificamos em Jesus Cristo. Justificados, pois, pela fé, tem paz para com Deus. Por que só depois de justificado? Analisa comigo. Finge que essa capinha de celular é um ser humano. Esse ser humano, aqui, ele está aqui. Ele nasceu e ele é pecador, tá? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Romanos 3 é claro quanto a isso. Aí você está uma pessoa que cometeu pecados. Sobre você não está a paz de Deus. Está a ira. Porque é necessário que a justiça seja feita. Você vai ver, por exemplo, o texto de Ezequiel, capítulo 18, diz que a alma que pecar, essa tem que morrer. Então o pecador tem que morrer. Enquanto ele não morrer, ele ainda não cumpriu a justiça de Deus. E enquanto ele ainda não cumpriu a justiça de Deus, porque Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é morte. Pecou, tem que morrer.
enquanto ele não morre, ele não está debaixo da paz, ele está debaixo da ira. Porque a ira é a necessidade da justiça. Dani, é válido orar para que o Senhor nos dê fé? Claro que é. Os próprios discípulos diziam: Senhor, aumenta-nos a fé. Quer ter fé? Se encha das Escrituras. Melhor coisa. Se enche das Escrituras. Toma após as Escrituras. Você começa a ler e você começa a falar: meu Deus, isso é verdade, isso é verdade. Meu Deus, eu creio nisso. Pum, explode as suas certezas. É alucinante. Mas esse cara que estava devendo para Deus, e esse cara que precisava morrer para pagar os seus pecados, estava debaixo da ira. Só que quando Jesus morre com esse cara, a morte de Jesus, morreu. Está pago o pecado, está aniquilada a ira. Jesus recebe a ira de Deus. Ele recebe a ira de Deus. Aí o que acontece? Ele ressuscita. E nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós somos novas criaturas. A nova criatura não está mais debaixo da ira. Por quê? Porque a justiça já foi feita em Cristo. Por isso nós não estamos mais debaixo da ira. Aí nós estamos debaixo da paz. Aí sim, justificados, ou seja, feitos justos em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Por isso que a gente tem paz hoje. Aquele que nasceu de novo está debaixo da paz e não debaixo da ira. Porque a ira é necessidade da justiça e o pecador precisa morrer. Mas se ele já morreu com Cristo, ele não precisa morrer mais. Por isso que Jesus fala, Hebreus 9:27, ao homem é dado o direito de morrer uma vez só, vindo então o juízo. Se o homem vai morrer uma vez só e nós já morremos com Cristo, é por isso que nós temos a vida eterna. João 3,16, todo aquele que nele crê não morre. Por quê? Porque eu já morri na cruz, mas tem a vida eterna. Olha, gente, a Bíblia é... Meu Jesus Cristo. Então essa ira de Jesus foi a que acendeu o coração dele para que ele não aceitasse que tivessem transformado a igreja em um palco de comércio. E aqui eu tenho que ensinar algumas coisas para vocês que eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo. Eu achei que esse ao vivo ia ser curto, mas não adianta. Os assuntos vão surgindo. Primeira coisa de tudo, a igreja é a casa de Deus? Não. Jesus estava falando do templo na época da velha aliança. O templo era a casa de Deus, por quê? Porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Hoje, a casa de Deus é o coração daquele que crê. Atos capítulo 17 deixa claro, nosso Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Eu sei que isso incomoda a religiosidade de muitos. Eu sei que tem pessoas que elas acham que a igreja é um lugar diferenciado quando eu estou falando do templo, porque ele fala, meu Deus, Deus está ali. Não! Você acha, gente? Você acha que acabou a reunião, acabou o culto, os irmãos vão para casa, Jesus fica sentadinho, sozinho no púlpito lá, esperando. Ai, que saudade dos filhinhos. Domingo que vem eles voltam. Aí no domingo os filhinhos chegam, Jesus, vocês voltaram, que saudade eu estava de vocês. Aí tem o culto, aí acaba o culto, aí todo mundo vai embora, aí fica lá Jesus no templo. Ai, meu Deus, vou ter que esperar até domingo que vem, que saudade deles. Para de ser ridículo. O 1 Coríntios capítulo 6 diz que nós somos o templo do Espírito. Então ele está no nosso coração. Jesus habita no nosso coração. Ele não habita em tijolo. Agora, você não é a igreja. Não confunda as palavras. Você é templo. Você é o templo. Você é a habitação do Altíssimo. Mas você não é a igreja. A igreja é o nome do corpo de Cristo formado pelo ajuntamento dos santos. Então esse negócio de a igreja sou eu e Jesus em casa. Não, senhor. Você é templo. A igreja é formada por 2 ou mais reunidos no nome dele. Mateus capítulo 18 diz isso. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estou. Então você não é igreja sozinho. Você é templo. Mas para você ser igreja, você tem que estar em comunhão com seus irmãos. A comunhão dos irmãos, independente de placa. Não me importa a sua denominação. Eu não me interessa da onde você é, isso não importa pra mim. Eu vou falar a mesma coisa se você for católico, evangélico, batista, arminiano, presbiteriano, sorveteriano. Não interessa da onde você é. O que interessa é o ajuntamento daqueles que creem e que nasceram de novo. Eles formam a igreja. Isso é incrível. Mas aí Jesus ele chega nesse momento em que eles estavam estragando o templo, que era o templo de Salomão, lembra? Que depois ele foi destruído no ano 70 e ficaram só os... Hoje, só uma curiosidade bíblica. O templo da época de Jesus foi destruído no ano 70 pela invasão de Roma, ok?
Hoje, o que existe é o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações ainda está de pé. Mas no lugar onde era o templo, alguns questionam que é do lado, mas enfim, aonde deveria ser o Santo dos Santos, hoje tem uma mesquita muçulmana no lugar. Para vocês verem a treta que é. Aquilo lá é uma bomba relógio e o anticristo vai reconstruir aquela parada, vai habitar lá, mas isso é assunto para outro dia. Não perguntem sobre isso hoje, por favor. Deixa eu tomar um gole de água. Eu sei, já vi. Voltando, Jesus ele chega nesse lugar e ele briga com esses ladrões. Por que ladrões? Eu vou te explicar. Todo judeu ele deveria ir anualmente para Israel para fazer a oferta de sacrifício, né? O dia da expiação. Só que pensa comigo, eles tinham que vir de toda a nação de Israel para Jerusalém para oferecer o sacrifício de acordo com as suas condições. Se o cara tinha muita posse, ele ofertava um boizão. Se ele tinha menos posse, uma ovelhinha. Fosse meu caso, eu e ele, né? A gente levaria um hamster para morrer, porque é o que dá para comprar o hamster. Então, o menor que a gente tem são as pombinhas e as rolinhas. Tanto que ele fala aqui dos vendedores de pombas, né? Você chegava lá com o animalzinho e você oferecia pro sacerdote. O sacerdote matava, derramava o sangue e você estava perdoado. A questão é, quem tinha dinheiro não levava ovelhas. Por quê? O caminho é perigoso. Tinha bandido, tinha assaltante. Lembra da parábola do bom samaritano? O cara estava indo para Jerusalém e foi assaltado. É perigoso. Então o que eles faziam? Eles deixavam de levar a ovelha, eles deixavam de levar as ovelhas, os animais, e eles faziam o quê? A gente leva o dinheiro e compra lá em Jerusalém. Só que esses judeus aqui eram safados de uma figa. Por que eles eram safados de uma figa? Porque quando chegava lá, eles cobravam do povo 10 vezes mais o valor que valia uma ovelha. Então uma ovelha custava, vamos falar assim, R$200, uma ovelha. Ele chegava lá, olha, eu vim comprar uma ovelha. Ah, pois não, pro sacrifício, é uma ovelha pro sacrifício, é R$1.500. Aí o cara fala, meu Deus, R$1.500? Só que o que ele vai fazer? Ele vai voltar pra casa dele pra pegar mais? Não, então ele acabava comprando. Então essa ganância, esse roubo, essa salafrários de uma figa, mercenários da fé. Jesus vê essa cena e Jesus fica irado. Ele pega o chicote dele, pá, e toma, e leva. Eu acho que Jesus ele fez o chicote para não fazer raios e trovões e meteoros de Pégaso, porque se Jesus viesse com a ira de Deus sobre aqueles caras, fulminava tudo. Jesus até na ira ele tinha que ser controlado ali para não, né? Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Mas ele olha aquela safadeza, e aquela safadeza dentro da chamada igreja ira o coração de Jesus. Jesus vira, imagina ele chutando as mesas. Eu acho que é daí que vem a expressão bica da glória, porque Jesus vem naquelas mesas e dá uma bica da glória nas mesas, ó, pá, e tchau mesa, e vira. Era pombo voando, era ovelha correndo, era a zona acontecendo. E Jesus fala, eu não quero saber. Com os filhos é a face do amor, com os safados é a chicotada. Tem gente que recebe o Cordeiro Cristo e tem gente que vai encarar o Leão de Judá. E se você vai encarar o Leão de Judá, você tá ferrado. Você tem até o dia da sua morte, que você não sabe quando é, para você se acertar com o cordeiro. Porque se você deixar para se acertar com o leão, ele vai arrancar o seu joelho na patada. Ai, Deus é amor. Amor e justiça, na mesma medida. Jesus não é otário, que você faz o que você quiser e ele, ai, meu filhinho lindo, eu amo tanto meu filho. Vive no pecado, mas Deus é papai, né? Não, senhor. Não, senhor. Aquele que diz estar nele, 1 João 2, de 4 a 6, tem que andar como ele andou. O negócio não é casa da mãe Joana não, tá? O céu é um reino de ordem e decência. Então Jesus ele chega e ele derruba o quê? O coração mercenário dos safados que se dizem dele. Interessante, porque isso eu vejo tanto hoje. Gente, eu vejo tanto hoje. Eu fico horrorizado em ver. Vai fazer congresso, faz o congresso. Lugar VIP, R$12.000. R$12.000.
Gente, se somar a oferta que eu recebo em 3 meses, não dá isso. O cara, em um dia, em um lugar, ele cobra 12 mil reais por pessoa ouvir a palavra. Jesus do céu, isso é alucinante. Aí você vê galera que quer vender Bíblia 200 conto e quer fazer isso. E aí o pastor, você sai da igreja, você não tá indo na igreja. O pastor não manda mensagem pra saber se você tá bem. Ele mandou: fulano, seu dízimo tá atrasado. Vai pro quinto dos infernos, bandido. Mas é isso que você vê hoje. Aí qual que é o problema? O problema é que por causa dos falsos, os verdadeiros sofrem. Você vai ver, por exemplo, igrejas onde a galera chega e tem lá objetos ungidos. Eu vou falar, eu vi, ok? Eu vi. E eu sei que vão ter defensores, mas uma coisa boa não anula uma coisa ruim. Eu vou falar o que eu vi na Igreja Universal. Eu vi. E isso não é mérito só da Universal. Tem várias que fazem. Eu tô falando porque eu vi pessoalmente na Igreja Universal. Mas eles estão doando comida. Graças a Deus, que ótimo, isso é maravilhoso, parabéns. Mas uma coisa boa não anula uma ruim. Eu passei na frente de uma Universal e o cara me chamou para me vender um saquinho com 10 pedras. Não me contaram. Alguém te contou? Eu vi. Me, myself and my eyes. Ele passou para me vender o saquinho lá com 10 pedrinhas. E você comprava, era 10 reais. Aí você pegava as pedrinhas e quando o diabo te tentasse, você ia fechar os olhos e ia jogar uma pedra. E você ia jogar a pedra na cabeça do diabo. E o diabo não ia te tentar. O que eu falo pra uma idiotice dessa? O que eu posso fazer? A vontade é pegar e falar assim: eu quero esse saquinho pra jogar na sua cabeça. A primeira é na sua testa. Está errado. Qualquer ação que você faça em nome de Deus, visando dinheiro, você já está fora da graça. Saiu. Você entrou no mesmo rol daqueles malditos vendedores que Jesus Cristo vira a mesa deles. A menina falou assim: é errado cobrar? Olha, depende, porque tudo tem um custo. Alguém vai pagar pelo que está sendo feito. Existe luz, existe água, existe as cadeiras, existe o som, existe energia elétrica, existe o aluguel do lugar. Isso não vai cair do céu, tá? Isso não chove dinheiro. Eu nunca vi chover dinheiro. Isso eu nunca vi acontecer. Mas, então é necessário sim que haja um ajuntamento, divide, cada um dá um pouquinho e sustenta ali o negócio. Existem os que vivem da fé. Atenção, eu não vou falar isso por defesa pessoal, ok? Porque eu vivo da fé, mas a Bíblia me permite. A Bíblia diz: aqueles que vivem do Evangelho, que eles podem comer do Evangelho, aqueles que vivem do Evangelho. Agora, uma coisa é viver. Outra coisa é você usufruir o luxo e a carne das ovelhas. Gente, Deus conhece os corações. O próprio Jesus vivia de ofertas. Você sabia dessa? Leia lá Lucas capítulo 8. Você vai ver no verso de 1 a 3. Mulheres ricas sustentavam Jesus. Então o problema não é o ser sustentado pela igreja. O problema não é um ingresso para assistir um evento. Porque tem custos, gente. Para de ser também socialista. Existem custos pro culto. Agora, o que é ridículo é 12 mil reais a cadeira VIP. O que é ridículo é a aguinha ungida, o lenço de Israel, a chave da bênção de Abraão e o óleo ungido da misericórdia de Jacó. O ranho que escorreu de Jacó que vai curar a tua vida. Você vai lá, toca. Eu vi de novo. Eu tava cortando cabelo, mentira. Eu tava no dentista. Eu estava fazendo tratamento nos dentes. E do lado do dentista estava uma manicure. Do lado. Eu ouvi a manicure falando: ai filha, preciso juntar R$1.000 até o final de semana para comprar o vinho ungido. Aí na hora que ela falou, já ó o ouvido do pastor, já pei. Falei: como assim vinho ungido? Aí fui lá perguntar, falei: o que tá acontecendo aí? Aí ela falou: não, sabe o que é? É que eu comprei um suco Aurora. Você já viu aquele... Everton, esse álcool R$500 é mentira, tá? Eles não fizeram isso. Eu não sou injusto. Vender o álcool R$500 é mentira, é montagem. Eles não fizeram isso. A moça comprou um suco Aurora. Sabe aquele suco Aurora de igreja chique que faz ceia com aquele suco de garrafa de vidro verde?
Se eu for fazer ceia, tem que ser tangue de uva. Agora tem igreja chique que compra o suco Aurora. O negócio é verde, o vidro é verde. Depois as decoradoras de casamento ficam tudo brigando por causa daquele vidro verde pra fazer lâmpada nas mesas do casamento. Mas amém. Aí pegou aquele vinho, levou pra igreja, ou seja, ela comprou o vinho, acho que custa uns 12, 14 reais, levou pra igreja, o pastor ia levar pro monte. Isso me dá uma raiva, que não é nem a ira de Deus, não, é a raiva humana mesmo, é vontade de socar a cara. E aí eles traziam o suco e você comprava por 900 reais. 900 reais. Jesus Cristo. O que eu falo pra vocês? Jesus chutou essa galera do templo, falou: saiam, vocês estão transformando a minha casa em casa de negócios, vocês estão de palhaçada. Jesus Cristo. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês estão transformando em covil de ladrões. Eu vou falar uma notícia para você ótima e uma notícia terrível. A notícia ótima para você: Deus conhece o seu coração. Essa notícia é maravilhosa. Deus conhece o seu coração. E a notícia terrível que eu tenho para você: Deus conhece o seu coração. Ótima porque Deus sabe o que você sonha. Ótima porque Deus sabe o que te dói. Ótima, Deus sabe as suas necessidades. Ótima porque Deus sabe tudo aquilo que você precisa. Essa notícia é maravilhosa. Mas é terrível, porque Deus sabe das suas maldades ocultas. Deus sabe dos seus interesses ocultos. Deus sabe quando você está fazendo algo por dinheiro. Esses pastores que estão aí e pregando em multidões e congressos, pode ser que a multidão seja salva e ele vá para o inferno. É perfeitamente possível. O próprio Jesus diz, em Mateus capítulo 7, ele diz assim, que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, no seu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, batizamos pessoas. Não era qualquer coisa não, expulsava demônio, fazia milagres, maravilhas, batizava pessoas, eram gente do poder. E aí Jesus vai falar: nunca vi vocês, não conheço vocês, sai de perto de mim. Então não confunda uma pessoa ser usada por Deus com uma pessoa ser cheia de Deus. Tem nada a ver. O faraó foi usado por Deus e ele não era cheio de Deus. Ciro, Isaías 46, Ciro foi usado por Deus e Ciro não era cheio de Deus. Então você olhar essas pessoas e falar: meu Deus, esse é cheio de Deus, é usado. Pessoa cheia de Deus é a pessoa que foge do pecado. Pessoa usada por Deus de verdade é a pessoa que tem horror da injustiça. É a pessoa que o interesse delas é propagar o reino de Deus, amar as pessoas, cuidar das pessoas e salvar a alma. Ponto. O sustento que Deus manda da obra, se vai vir pessoas, vai ajudar, se não vai ajudar, se vai abençoar, se não vai abençoar, isso aí não é problema meu. Isso não é problema meu. Tem gente às vezes que manda mensagem assim: pastor, quero abençoar você, mas é tão pouquinho. Eu dou uma resposta grossa, eu falo: filho, quanto você vai abençoar não é um problema meu, é você e Deus. O que interessa é o coração voluntário que você está tendo. Agora, quantia, isso não me interessa. Não me interessa. Por quê? Porque Deus, ele não olha isso, ele olha a intenção. Você pode pegar, por exemplo, um ímpio que tem bilhões de reais e ele vai lá fazer uma doação de 1 milhão. Pá. Ele faz essa doação de 1 milhão, todo mundo fala: meu Deus, ele doou 1 milhão. Mas o interesse dele era ganhar parabéns na internet, era ganhar palmas, era fazer ao vivo mostrando ali o bem que ele estava fazendo. Aí vem a tiazinha que lava roupa para ganhar dinheiro com 10 reais, que é o que ela tem, dá os 10 reais. Deus recebe os 10 reais dela e não recebe 1 milhão dele. Isso é básico na parábola na parábola não, né? Ali é uma história da oferta da viúva. Então, gente, o dinheiro, ele é ele é um instrumento de medida da fé. Fala, o Arjac fica gritando: Dani, 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 Dani. Fala, amado, pode falar. Vamos lá. Verso 16. Não, verso 15, desculpa. Não, eu tô perdido, não é o verso 15. É no verso 13, desculpa aí. E disse então Jesus: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram essa casa em um covil de ladrões.
E aí, olha só a mudança de cenário. Presta atenção nos detalhes da Bíblia. Mudou-se o cenário. Foram ter com ele, no templo, cegos e coxos. E Jesus os curou. Não, para. Gente, Jesus ele muda o cenário quando ele chega. Quando ele chega, a igreja está tomada de gente mercenária do inferno. Jesus chuta todo mundo, fala, sai daqui. E expulsa os mercenários. E aí quem que chega para tomar o lugar dos mercenários? Os coxos e os cegos. Aí Jesus faz o que com os coxos e os cegos? Ele expulsa, ele cura. Gente, isso é incrível. Jesus ele faz o que? Você que entrou com maldade no coração, você que entrou com interesses secundários, você que entrou com soberba, você está rejeitado. Pá. Agora vem aqui, você está doente, você está aflito, você que é pecador, você que confessa seu pecado, você que está carente, você que precisa de socorro, pode entrar, é você que eu vou curar. Olha só a diferença de Jesus. Olha a loucura do Jesus. Você que entra com o coração ruim, sai. Você que entra reconhecendo a sua carência, a sua necessidade, você é aceito. Tudo está relacionado à sua postura diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz, Tiago capítulo 4 ou 1 Pedro 5, que Deus ele rejeita os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. O problema não é você ser um pecador, porque todos são. O problema é você não reconhecer diante de Deus que você é um pecador. O problema é você ser incapaz de chegar diante de Deus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu confesso os meus pecados. A confissão é a porta de entrada para o Espírito Santo. A confissão, deixa eu corrigir essa frase. Porque para você confessar, primeiro o Espírito Santo já tem que te tocar. Porque você não confessa se o Espírito Santo não te tocar, né? Então o Espírito Santo te toca. A palavra de Deus chega no seu coração, aí você tem a opção de confessar ou rejeitar. Porque tem pessoas que rejeitam. Aí, pastor, mas a graça não é irresistível? Não. Atos capítulo 7, por exemplo, o discurso de Estevão. Estevão fala e dá uma aula de história para os judeus. No final, os judeus tampam os ouvidos e começam a tacar pedra nele. E aí ele fala, homens de coluna dura, de dura cerviz, até quando vocês vão resistir à voz do Senhor? Até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Então o Espírito Santo ele vem. Aí ele mostra para você o seu pecado. É engraçado. As pessoas fogem de Jesus porque não tem motivo de fugir de Jesus. É só vantagem. Você está com Jesus é alegria. Você está com Jesus é paz. Você está com Jesus é pecado perdoado. Você está com Jesus é Ele cuidar da sua vida. Você está em Jesus é vida eterna. É só vantagens. Por que as pessoas fogem? Jesus mesmo diz isso em João 3. Do verso 17 em diante, depois você olha lá. Ele fala assim, os homens maus fogem da luz. Ele é a luz, né? Ele fala, os homens maus fogem da luz. Por quê? Porque na luz, as más obras deles são expostas. Então o cara não quer aceitar Jesus porque ele não quer deixar de fazer a maldade que ele gosta de fazer. O cara arrependido é diferente do cara com remorso. Porque o cara com remorso, ele tem um peso na consciência. Ele fala, realmente preciso mudar. Mas ele continua fazendo. Isso é remorso. O cara arrependido, ele reconhece que o caminho pelo qual ele estava andando não terá um fim bom. E ele fala, Senhor, eu não quero mais andar aqui, eu quero mudar. Por isso chama conversão. Você estava indo para lá, aí Deus converte o seu destino para cá. Você foi convertido. Seu caminho era para aquele lado, agora seu caminho é para esse lado. Seu caminho era para a esquerda, aí Deus te converte do caminho da esquerda. E Deus muda você de direção. Só que a pessoa ela não quer, ela rejeita. Por que ela rejeita? Porque ela quer continuar fazendo os pecados dela, né? Eu não creio que a graça é irresistível. Eu não creio. A palavra mostra várias possibilidades de opção. Deuteronômio 28, por exemplo. Eis que coloco diante de vocês a morte e a vida. Escolha, pois, a vida para que vivam. Não faria nenhum sentido Deus falar isso, sendo que as pessoas já não tinham como escolher. Não faz o menor sentido. Outra coisa que não faz sentido, quando Deus fala para Caim assim, Caim, por que o seu semblante está caído? Se procederes bem, serás aceito. Deus coloca ali, Caim, se você me ouvir, se você tiver a opção de me ouvir, se você escolher me ouvir, você vai ser abençoado. Agora, se eu falar que a graça é irresistível, se aquele que é do diabo vai ser do diabo, aquele que Deus escolhe é de Deus,
antes da pessoa tomar decisão, Deus está sendo sádico com Caim. Imagina. Esse barulho é dali no micro-ondas, mas tá tudo bem, eu tô acostumado. Ela pode, porque ela é a princesa da minha vida, ninguém enche o saco dela. O caminho de Caim, se ele fosse escolhido para ir pro inferno, não faz o menor sentido Deus ter falado para ele: proceda bem e você será aceito. Mas você já foi escolhido para ir pro inferno. Isso seria sadismo da parte de Deus, mas esse não é o assunto de hoje. O que eu tô falando é que os cegos e os coxos são aqueles que recebem o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo faz eles confessarem o pecado deles, e eles se arrependem. Então, para Deus, você não importa se você é mais ou menos pecador. A questão não é se você é mais ou menos pecador. A questão é se você confessa o seu pecado ou não. Se você confessa o seu pecado, se você reconhece, Deus olha para você como alguém que está aceitando a sua doença e correndo atrás do médico. Por isso Jesus diz: eu não vim atrás dos sadios, eu vim atrás dos doentes. Eu não vim atrás daquele que acha que não precisa, eu vim atrás daquele que entende que precisa. Aí você fala: eu entendo que eu preciso, é você que eu vou salvar. Eu entendo que eu sou um perdido, é você que eu quero salvar. Mas eu fiz coisas horríveis. Você reconhece que você fez? Reconheço. Você reconhece que eu sou o Senhor? Reconheço. Você reconhece que o meu sangue pode te purificar? Reconheço. Você reconhece que eu morri na cruz por você? Sim. E que eu ressuscitei? Também. Parabéns. Você acabou de entrar na vida eterna. É isso. Por isso que os ricos... Eu não estou falando aqui a questão de dinheiro, que não é questão de dinheiro, porque existem ricos salvos e pobres condenados, tá? Não é essa a questão. Mas os ricos aqui são aquelas pessoas que elas têm tanto que elas não precisam de Deus. E dizem de Deus e ainda enganam, né? Vendendo ovelhas a 20 vezes o valor. Agora, o coxo e o cego aqui é uma figura daquele que reconhece a sua carência. Pode ser inclusive uma pessoa rica. Ela não precisa ser cega necessariamente. Aqui é uma figura. Deus usando de forma figurativa. Os cegos e os coxos são os rejeitados. Os cegos e os coxos são os que são considerados pelos outros que para você não tem jeito. Você é o cara que todo mundo, esse não vai dar, esse aí não vai ser ninguém. Esse aí só dá problema, esse aí é problemático. Então, sobre a sua vida existe uma carga de maldição. Seu pai falar pra você: você é burro, você não serve pra nada. Eu conheço mães, meninas vêm me contar que as mães chegam pra ela e falam: você é uma vaca, você é uma vagabunda. E ela cresce ouvindo isso da mãe. O menino vive ouvindo o pai: você é um frouxo, você não vai ser nada, você é um bosta, você não sei o que. Essas palavras, vai somando. E a pessoa, ela fica acreditando que ela é aquilo. Não, meu filho, Jesus Cristo, ele chamou você para te curar, para te fazer filho. Você é aceito, tá? Ainda que seu pai e sua mãe nessa terra tenham te rejeitado, você em Jesus é aceito. Jesus está aqui estendendo a mão para você, dizendo para você: olha, eu amo você. Eu quero cuidar de você, eu quero salvar você, eu quero transformar a sua vida, eu quero te usar nessa terra para salvar pessoas. Eu conheço gente, uma vez eu entrei no elevador aqui, isso aconteceu comigo. Eu entrei e tinha uma menininha bonitinha, gente, vestidinha com anteninhas de... parecia o esmilinguido, uma joaninha, era um insetinho, bonitinha, menininha, entrou toda felizinha. Aí ela entrou, aí a mãe virou e foi empurrar a menina e falou: entra logo, diabo. Eu falei: moça, sua filha não é um diabo, sua filha é uma bênção. Aí virei pra menina e falei assim: olha, você é linda, Jesus ama você. Mas ficou olhando assim: nossa, o que você está fazendo? Fazendo o papel que você deveria estar fazendo. Eu que nem sei o nome dessas pessoas, estou fazendo o papel que a mãe não faz, que é o de trazer a identidade de filho de Deus para a pessoa. É esses que Jesus vem chamar. Você que foi rejeitado, você que foi excluído. E eu não estou falando que você não fez porcaria, não. Você fez. Eu não estou falando que seu pecado é leve, não. Seu pecado é horroroso. Você fez porcaria, sim. Você fez sujeira. Você merecia sim ir para o inferno. E eu também. Estou falando de você, mas eu estou junto. Estamos juntos. Junto e separado. Merecíamos sim estar lá sentado no colinho do diabo com o fogo torando no nosso lombo. Não é por meritocracia, é a graça de Deus que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Eu gosto do texto de Romanos 8 quando ele diz assim: se Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós, quem disse que ele não nos dará todas as coisas agora que somos filhos? Imagina! Se quando você era pecador, Deus enviou Jesus para morrer por você, imagina agora que você é filho. O que Deus não vai fazer pela sua vida se você não grudar nele? Gruda nele.
Eu fiz um post hoje de manhã que ele é muito verdadeiro. As bênçãos de Deus não são meritocracia, ou seja, você não recebe porque você merece, jamais. Mas as bênçãos de Deus você recebe por consequência de estar perto dele. Se eu pegar o Sol, o planeta Terra e o Sol, quanto mais perto do Sol a Terra está, mais iluminada a Terra fica, mais quente a Terra fica, mais brilhante a Terra fica. Quem tiver alguma pergunta que eu não consegui responder, por favor, me manda no e-mail daniel.saad@uol.com.br. Lá com certeza eu vou ver. Aqui não dá pra ver, os comentários sobem muito rápido, perdão. Se eu aproximar a Terra do Sol, ela vai ficar consequentemente mais quente, mais iluminada. Se eu afastar do Sol, ela vai ficando mais escura e mais fria. Se eu me aproximo de Deus, eu fico mais alegre, mais feliz, mais em paz. E as bênçãos de Deus são derramadas. É consequência da presença. É esses que Jesus vem receber. Então, por isso que a Bíblia mostra que ele rejeita os de coração ruim e recebe os que confessam a sua porcaria que somos. Misericórdia. Essa pregação é anti-coach. Eu acho que eu vou criar uma página, o pastor anti-coach, porque o coach normalmente vai falar: você é maravilhoso, você é incrível. Eu não vou falar: você é um pecador, você é um perdido. Mas Jesus Cristo te ama e te transforma e habita no teu coração. Eita glória! Se existe alguma coisa boa na minha vida, além da minha esposa, porque isso aí, se ela é boa ou não é um problema só meu, mas se existe uma coisa maravilhosa na minha vida, é o Espírito Santo de Jesus. Se tirar Jesus, sobra um gordinho perturbado com todos os tipos de problema que vocês imaginam. É isso que sobra. Então não tem porque o ser humano se achar. Eu gosto de uma coisa que minha mãe sempre falou, que o ser humano, ele prova a sua podridão no cheiro. Fica 3 dias sem tomar banho para você ver o cheiro do seu sovaco, o cheiro da sua virilha, o cheiro do seu rego. Gente do céu. Podre, podre. E quando morre então? Quando a pessoa morre? É 2 dias, 3 dias, já tá carniça. E quer se achar alguma coisa. Se nós temos alguma coisa de precioso, é o Espírito Santo em nós. Lázaro já estava fedendo. Lázaro já fedia. Agora pra gente terminar, vamos ler o 15 e o 16, porque já está... Meu Deus, eu tenho 7 minutos. Eu falo demais, perdão. Eu tenho 7 minutos. Air Jack, por favor, manda um e-mail para mim, porque eu não vi a sua pergunta. E não vai dar tempo também. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças clamando no templo, dizendo Hosana ao filho de Davi, ficaram indignadas. Só um comentário: Hosana é uma palavra em hebraico, Hoshana, né? Hoshaná, que significa salva-nos. Hosana é salva-nos. Não é nada a ver com Rosana. Tem várias pessoas que chamam Rosana e fazem piadinhas. Ah, Rosana. Não. Hosana é uma palavra em hebraico que significa salva-nos. Ponto. Filho de Davi, porque eles estavam reconhecendo a majestade de Jesus, o rei. Porque Davi era rei da tribo de Judá, por isso Jesus é o leão da tribo de Judá. É um sinal da profecia se cumprindo. Isso é assunto para outro dia. Os principais ficaram indignados. Por quê? Porque estavam as crianças cantando dentro do templo. Aí Jesus diz para eles: por que vocês estão indignados com as crianças? Vocês não leram o que a palavra de Deus diz? Aqui Jesus está citando, fica de tarefinha, o Salmo 8, ok? Salmo 8, onde diz assim, que da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito você tira o perfeito louvor. Por que Jesus está falando isso? Porque se você pegar uma pessoa que acha que sabe de tudo, uma pessoa que acha que ela é a suficiente, ela é o pastor, o crente resolvido, tem muito dinheiro, muitos seguidores, muitas posses, ele não precisa louvar, ele não vai louvar a Deus. Quem que recebe, quem que dá a Deus o verdadeiro louvor? Aquele que é criança. E esse criança, Deus está falando de infantis? Não, Deus está falando de um coração simples. A criança, ela olha para Deus, ela olha para o pai, a criança olha para o pai e fala: meu papai é o meu herói. Ela olha para Deus e ela fala: Deus é o meu herói. O problema é que aqueles que são muito conhecedores da palavra, e eles perdem a essência do Espírito Santo, eles são capazes de explicar tudo quem Deus é. O Yahvé é o eu sou, porque o Elohim é o Gênesis capítulo 1, porque Yeshua significa salvação, e pneumos é o ar do Espírito Santo em grego. Ele explica tudo.
mas ele não consegue olhar para Deus e falar: é o meu herói, é o meu salvador, é o amor da minha vida, é o que me conquistou, é o meu tesouro, e chorar na presença de Deus. Não consegue, porque não tem coração de criança. Ele não tem um coração perdoador, um coração simples, um coração singelo. É um coração que precisa de explicações. Deus disse que vai fazer. Quando? Como? Que jeito? A criança, você chega e você fala: olha, amanhã nós vamos ver vaca voando. Sério? Cara, para Deus não é impossível. Não é uma questão de ser idiota. Não é uma questão de ser infantil. Não é isso. Mas é uma questão de ser puro diante de Deus. Brinca, se alegra, chora, ri, demonstra sentimentos, perdoa com facilidade, se alegra com facilidade, não guarda rancor. Coração de criança, que brinca, que sabe que essa vida tem que levar Deus a sério, claro, com temor, claro, mas com alegria, com leveza, leve. Lidiane Chimentão, te amo, querida. Saudade de você, manda um beijo pro Alê, vocês são preciosos demais. Então fica essa coisa de você vai no culto. Eu vejo isso, eu vejo. Tem dia que eu chego no culto e eu tô chato, tô cheio de razões, cheio de desculpas pra ser chato. Alguém me fez mal, alguém mentiu, alguém me irritou, eu tenho minhas desculpas. Aí eu chego lá no culto, tá lá o louvor torando lá e eu lá de braço cruzado. Nossa, olha, errou a nota. Nossa, lá, não gosto desse louvor. Tonto, o louvor não é pra você, o louvor é pra Deus, não tem que te agradar nada. Aí eu olho pro lado, tá lá o irmãozinho simples de tudo, tá lá chorando, se derramando, recebendo, adorando. É como se Deus falasse: tá vendo, tapado? Você que sabe de tudo aí, você que acha que é o dono da razão, aí ó, ele tá adorando, você não. Então adore a Deus com coração de criança, bota o louvor, entra naquela letra, adora de verdade, entrega de verdade, cante como se ninguém tivesse que te dar satisfação nenhuma de nada. Ah, mas eu não sei cantar. Dane-se, você não tá aí pra vencer o The Voice, você tá aqui pra adorar a Deus. Ah, mas vão me zoar, vão... Meu filho, eles pagam a tua conta? Eles pagam a tua conta? São eles que vão salvar você e levar vocês pra glória? Então, grande coisa se vão te julgar. Louve, adore, ame o seu Deus, brinque, se divirta, abra a palavra e pede assim, abre a palavra e fala: Senhor, fala comigo, fala, e Deus vai falar muito, e vai ser muito feliz, e vai ser muito divertido. Graças a Deus. Eu acho que acabou aqui o ao vivo, acabou o tempo. Eu quero orar por vocês, agradecer a Deus pela vida de vocês, dizer que eu amo vocês. Se eu puder ajudar, manda um e-mail para mim, daniel.saad@uol.com.br, tá? daniel.saad@uol.com.br. Você pode fazer sua pergunta, você pode receber as crônicas. Quero muito mandar para você. Se você quiser abençoar a obra, para que essa obra não pare, tá lá também. Que Deus toque o coração de vocês, porque infelizmente não dá para comprar carne e coração. As pessoas não aceitam. E eu quero terminar orando por vocês. Senhor, muito obrigado por esse ao vivo de hoje. Tenho 30 segundos. Muito obrigado, Senhor, por esse ao vivo de hoje. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por, Senhor, reconhecer o coração de cada um. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ser justo, de reconhecer os corações sinceros e os falsos. Obrigado, Pai, pelo Senhor rejeitar os soberbos, mas aceitar os humildes. E obrigado, Pai, pelo Senhor nos dar um coração de criança que consegue te adorar com sinceridade. Te amo, Jesus. Abençoa cada um dos que assistiu, compartilhou, curtiu e os que vão assistir em nome de Jesus. Amo vocês.